Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai ver o que vai rolar nos próximos episódios de Boku no Hero no nosso quadro de avanço. Bem, vamos ver o que vai rolar agora no episódio 18 da quarta temporada ou episódio 80 de Boku no Hero. Neste episódio novos vilões vão aparecer e também, é claro, a gente vai rever a garotinha Eri. Vai ser um episódio incrível e também muito emocionante. E hoje eu conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O episódio da próxima semana vai começar com a Mina Shido, mostrando que ela tava muito empolgada, tava muito animada. Ela chamava por todo mundo e pedia pra que todos olhassem imediatamente. Nesse instante, em apenas um segundo, ela dava um mortal e começa a dançar. Este era o hobby dela e todo mundo fica empolgado também. Midoriya então, neste momento, vendo a Mino, já começa a anotar. Ele diz que os movimentos do corpo da Shido têm inspiração na dança e o seu estilo de luta é assim. Então ele precisava de um modo pra escrever isso, pra anotar isso e depois fazer a sua análise. É um estado de movimento onde o seu corpo todo é usado ao mesmo tempo. E ele então percebe que talvez isso seja bom, ele talvez devesse tentar também. O Kaminari também estava empolgado e doido pra participar. E ela disse que beleza, todo mundo tinha que dançar juntos. E olha, neste momento o Midoriya já via isso como uma ordem, como se fosse um novo treinamento. E a partir daí eles começam a dançar juntos do nada, enquanto todo mundo ficava ali observando. No início desse episódio a gente começa a ver os hobbies dos heróis, isso enquanto eles ainda estavam treinando. O próximo hobby que a gente vê é o hobby da Shiro. Ela gostava muito de música, inclusive eles diziam que o quarto dela parecia uma loja de música. Basicamente ela tinha um estúdio e eles ficaram falando sobre isso até que ela ficou bem irritada por estarem falando dela enquanto ela pedia pra parar. Todos estavam se divertindo muito, todos estavam comemorando, até que do nada o professor Aizawa chega ali. Ele como sempre sai daquele seu casulo e completamente sério começa a dizer: nós temos um festival cultural. Sim, aparentemente a UA parecia até uma escola normal. E aí todos ficaram felizes, afinal teriam outras coisas pra fazer, além de seus treinamentos de herói. Mas o que era o mais importante naquele momento foi o que a Tsui saiu correndo pra saber. Eles queriam muito saber se poderiam ver a Eri hoje, mas o Aizawa dizia que depois eles falavam sobre isso. Então no momento eles voltam pro festival cultural. Finalmente eles teriam coisas diferentes na escola e eles queriam saber o que queriam fazer. O Kirishima já fica em estado de choque, se perguntando se não tem problema eles estarem tão relaxados neste momento. Ele agora estava extremamente sério e todo mundo percebia que ele tinha mudado um pouco. Eles diziam que aquilo que ele estava falando realmente era algo válido, afinal agora eles estavam num período de proliferação de vilões. Então a Aizawa concordavam que eles realmente tinham um ponto, porém a UA não girava apenas em torno do departamento de heróis. O festival esportivo é patrocinado sim pelo departamento de heróis, mas o festival cultural é sobre responsabilidade de outros departamentos. Não dá pra ficar comparando o nível de exposição que recebem, só que mesmo assim é um festival muito animado. E também acontece que um número considerável de estudantes do departamento de herói acabaram ficando bem estressados por causa das atividades diárias e o novo sistema de internato que eles estão vivendo agora. Então os outros departamentos também têm que participar de alguma coisa, todo mundo tem que ficar feliz. Temos o departamento de gestão, o departamento de educação em geral e o departamento de suporte, por exemplo. Então já que é assim, todos tinham que concordar. E este ano o festival seria bem diferente dos anteriores. Parte da equipe será cortada. E o festival só vai acontecer dentro da escola. E a gente sabe que é por causa dos ataques de vilões. Mas seguindo, agora seriam as regras do festival. Não eram eles os heróis que comandavam o evento. Mas como regra, cada classe tinha que escolher um tema. E então o Tenya já se prepara para anotar os planos de todo mundo. Ele e a Momo ficam à frente para liderar a sala. E bem, começam as ideias de todo mundo. O Kaminari é o primeiro da sua ideia. Ele disse que queria fazer um mês de café. Já o Mineta chega dizendo do nada que ele queria fazer um clube de strip, mas é claro que ninguém leva o Mineta a sério. A Uraraka diz que ela quer fazer uma loja de mochi, seria algo bem legal, uma loja de bolinhos de arroz. Já o Kirishima tava um pouco afim de uma competição de queda de braço, do nada ele inventou isso. E aí cada aluno foi dando suas ideias. A Mina queria fazer uma competição de dança, o Tokoyama queria fazer um banquete para estudantes das trevas, o Aoyama queria fazer um show de glamour, e assim vai. Todas as ideias foram apresentadas e eles anotaram as sugestões de cada um. Obviamente algumas ideias, como a do Mineta, foram rapidamente descartadas, e assim foi. Eles ficaram ali discutindo por um tempão até que a aula acabou. E então o Aizawa simplesmente disse que eles têm que decidir até amanhã de manhã, senão eles vão ter uma palestra. Os estudantes para herói ficaram o tempo todo estressados por causa do festival cultural. E eles obviamente diziam que eles não tinham que se estressar por algo assim. Então agora nos dormitórios eles começavam a conversar sobre o que iriam fazer. Eles pensavam em cada ideia, analisavam os prós e contras de cada
uma, o que seria legal de fazer e o que acabaria trazendo dificuldades pra eles, afinal muita coisa era bem difícil. A Mina então dizia que a ideia dela de todo mundo se juntar pra uma dança seria bem divertido, e é aí que o Todoroki entra na história e ele diz que realmente a dança seria uma ótima ideia. Ele então sugeriu deles fazerem uma espécie de show, um grande show. Afinal, boa parte das ideias poderiam se encaixar ali, afinal seu objetivo era que todo mundo se divertisse juntos, e isso foi uma coisa que ele aprendeu no curso de licença pra heróis. E todo mundo ficou imaginando que tipo de curso, que tipo de treinamento ele e o Bakugou tiveram, eles foram pra um show? Como assim? Todo mundo gostou da ideia, foi bem legal, mas eles diziam que poderia ser tão estressante quanto a peça, mas a Mina diz que não, afinal ela pode ensinar todo mundo. E também, é claro, a gente tinha a Jirou pra cuidar das músicas, ela com certeza seria a ideia perfeita. E obviamente ela fica um pouco tímida quando falam sobre isso, mas é claro que não teria outra pessoa pra fazer além dela. Ela era com certeza a melhor escolha. E realmente todos sabiam que ela era muito boa não só com música, mas também ensinando sobre. Além disso, todo mundo falava que quando se reuniam com ela pra falar sobre música, todo mundo se divertia junto. Basicamente, eles reuniram vários hobbies. E agora sim, foi decidido, eles já sabiam o que ia fazer no festival cultural. No dia seguinte, então, a gente já vai pra um cenário completamente diferente. A gente vê o Mirio e o Midoriya completamente felizes e emocionados também. Afinal, aquele seria o dia da tão esperada reunião. A gente veria todos eles juntos com a Eri. A gente volta um pouco no tempo enquanto eles estavam na sala de aula e a gente viu que a Tsui queria muito visitar a Eri. Então a Aizawa chega e dá notícias no meio da sala. Ele diz que ela pediu apenas pra ver o Midoriya e o Togata, apenas eles deveriam ir. Ele então também segue dizendo que é a primeira vez que ela pediu por alguma coisa desde que entrou no hospital, ela queria muito ver aqueles dois. E os médicos então se perguntavam se não tinha problema deles irem até lá, afinal ela não poderia ter contato com pessoas que pudessem lembrar de tudo o que aconteceu no incidente. Eles estavam preocupados que isso pudesse mexer com ela, porém isso não é uma preocupação agora. Observando o nível de energia da Eri atualmente, a probabilidade dos poderes se ativarem era praticamente zero. Isso porque agora ela estava bem calma e também agora, neste momento, ela estava muito feliz. O Midoriya chega se desculpando por não ter visitado ela antes, e ele e o Mirio chegam com uma cesta de frutos, algo que ela poderia gostar muito de comer. Eles já perguntam qual era a fruta preferida dela, mas eles tentaram adivinhar. O Mirio dizia que achava que era pêssego, mas a Eri diz que é maçã. Ela ainda estava bem confusa, afinal eles eram seus primeiros amigos, mas ela imediatamente já aceita aquela cesta e começa a observar ela. Eri então começa a dizer que todo o tempo, quando ela estava com febre, ela ficou ali pensando até quando ela estava sendo salva. Ela então começa a olhar pro Midoriya e começa a dizer que não sabia o nome dele, ela só sabia do Lemillion, então ela queria saber. Então neste momento ele se apresenta, ele diz que é Izoku Midoriya, e o seu nome de herói é Deku. Então ela fica um pouco confusa se perguntando o que era um nome de herói, e ele diz que é tipo um apelido. Ela então começa a chamar assim. Então agora ela sabia o nome dos seus dois grandes amigos, dos seus dois grandes heróis. E ela então começava a falar sobre o Homem de Óculos. Ela dizia que todo mundo havia se machucado por culpa dela. Ninguém contou pra Eri sobre o que aconteceu com Naitai, e se ela descobrir, ela pode achar que foi tudo dela e vai ficar muito triste. Neste momento o Mirio já percebia isso e ele vê que a Eri já tava quase chorando, dizendo que sentia muito. Ela dizia que todos passaram por coisas tristes por causa dela, mas eles então diz que não, é claro que a culpa não seria dela. Ela não causou problemas pra ninguém. Na verdade, todo mundo pensa a mesma coisa, a única coisa, é ótimo que a Eri-chan esteja segura. Eles diziam que ela não precisava se desculpar pras pessoas, não precisava ficar triste também. Todos lutaram porque queriam ver um sorriso no seu rosto, queriam ver ela sorrindo. E então neste momento ela que tava triste começa a secar as lágrimas e depois disso começa a tentar sorrir. Ela puxa suas bochechas e enquanto eles ficam olhando pra ela, ela pergunta: desculpa, mas como é que faz pra sorrir mesmo? Neste momento isso imediatamente tocou muito nos heróis, mexeram muito com eles. E depois disso Mirio e Midoriya perceberam que essa criança ainda não tinha sido completamente salva. Então o Midoriya depois de um tempo já sai daquela sala, ele vai atrás do professor Aizawa. Ele queria falar com ela e pergunta se ele não podia sair por pelo menos um dia. O professor então diz que provavelmente não é impossível, mas ele tinha que avisar que logo logo ela seria transferida. E o Midoriya diz que então, ele queria muito saber se ela poderia ir junto com eles pro festival escolar. Queria levar ela pro festival cultural. Ela não sabia o que era e o Mirio fica muito animado, dizendo que é um grande evento, algo muito divertido. Um festival que aconteceria na escola, que teria muita comida e muita diversão. Além disso, teria muitas maçãs e também maçãs carameladas, maçãs feitas de doce. E então, neste momento, ela fica muito animada. Neste momento, ela fica muito feliz e emocionada também. Ela diz que isso seria realizar um sonho, ela queria conhecer melhor todos eles. E então todo mundo já fica feliz. O Mirio diz que vai contar pra ela sobre todo mundo até o dia do festival. E então, enquanto estavam todos felizes, a gente vai pra um outro local. A gente vai pra um lugar onde estava acontecendo um assalto. Os heróis chegam tentando parar aqueles vilões, dizendo que ele deveria soltar a arma, mas ele estava muito tranquilo. Ele dizia que foi interrompido por apenas 2, então ele vai ter que lembrá-los. Ele era Gently, e depois dizia que aqui estava um corte. Em apenas um instante os heróis foram derrotados e o assalto terminou. Ele então vai embora imediatamente daquele lugar e uma voz o chama dizendo que ele esqueceu o dinheiro. Mas ele então a responde dizendo: não, uma brava, foi apenas uma performance. As grandes quantias de dinheiro nem são meus objetivos. Eu quero que o meu nome seja escrito na história. E então a gente conhece aqueles que seriam os novos vilões, La Brava e Gently. Então a gente vai ver como tudo isso vai acontecer nos próximos
próximos episódios de Boku no Hero. 僕たちヒーロー科 A 組は普通科やサポート科の生徒たちに楽しんでもらおうとある出し物を企画する。次回文化祭。 E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, ó. Espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!